Olá, olha eu aqui de novo. É, Muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês receberem a minha pessoa no seu lar. E hoje, não é? As pessoas estão comemorando a Páscoa. Em especial, todo o povo cristão. Os católicos, os protestantes, os evangélicos. Claro que baseados na palavra anistemi ou anastasis, porque é a palavra hebraica para ressurreição. Mas por que a ressurreição? Porque, segundo a crença, segundo os estudos escatológicos, que na visão dos cristãos apontam Yeshua como o Machia ou Messias ou o Cordeiro de Deus, conforme está registrado no livro de Isaías, capítulo 53, que eu vou ler um trecho para vocês nesse momento. Deixa eu achar aqui. Isaías capítulo 53, não é? Que vai dizer assim: o Isaías capítulo 53 e versículo 7 diz assim: foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como o cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pelas transgressões do seu povo? Enfim, todo esse episódio e esta fala escatológica. Por que escatológica? Porque é uma narrativa, é uma literalidade que fala sobre um evento que ocorrerá no futuro. Então, ou veio a calhar, ou coincidência, enfim, Yeshua foi morto justamente em um período que se comemorava a Páscoa em Jerusalém. 14 a 15 de Nissan, março, abril, o mês que se comemora a Páscoa desde o tempo e estabelecido a data pelo Eterno, ok? Coincidência ou não, esse evento, se de fato ocorreu ou não, se houve ligações dos exegetas, dos sábios, dos escribas gregos e judeus convertidos ao cristianismo. A Septuaginta, depois a Vulgata Latina, enfim. Se foi um jogo muito bem feito, foi muito bem feito. Mas isso, para a humanidade hoje, não é tão relevante assim. Porque, independente da data ou não, se Yeshua era o Filho do Eterno ou não,
se ele era o Messias ou não, o que a humanidade deveria afluir e pegar para si, de fato, é o ensinamento, as palavras de mudança de vida, as palavras de amor, as palavras de bondade, as palavras de espiritualidade. Porque, com todo respeito, não adianta nada o judeu comemorar em 14 de abril, em 14 de Nissan, a comemoração do Pessach. E o católico, o evangélico, o pentecostal, o protestante comemorar hoje a ressurreição, comemorar hoje a Anastasis, em grego, comemorar a Anistemi, em hebraico, ressurreição espiritual, corpórea e física de Yeshua. Levando em consideração pelo campo da fé, quando você absorve essas histórias, o Pessah, que é a primeira Páscoa lá dentro do Egito, depois a passagem, a matança do cordeiro e a passagem pelo Mar Vermelho, tudo isso resume-se num símbolo de libertação. Mas, se nós valorizarmos estes acontecimentos narrados na Bíblia, narrados na Torá, narrados no livro de Devarim 16:1, bem como também narrado em tantos outros livros do, como se diz, Antigo Testamento ou a Torá. E depois, no Novo Testamento, a ressurreição de Yeshua. Se de fato todos nós fôssemos tementes a Deus, tementes a Jesus, no sentido de não ter medo, mas no sentido de respeito mútuo, amor a todos esses eventos de libertação, de livramento, hoje nós não estaríamos negando este eterno, negando este Deus, negando os seus ensinamentos, negando a Jesus. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque quando você para pensar, como está escrito aqui, em hebraico, Devarim 16:1, Chamar Chodesh Abib Asar, Pesai Yehovah Elohim, Kodesh Abib Yehovah Elohim Itzam, Masraim Lair. Ou seja, guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Para pensar. Aquele povo hebreu, como está escrito, escravos dos egípcios, trabalho árduo, sofrendo, apanhando, não é? Sem liberdade, sem felicidade, sem alegria. Quem gosta de ser escravo de alguém? Não é verdade? Agora esse povo recebe uma mensagem de Pessah, uma mensagem de Páscoa, uma mensagem de saída, de passagem da escravidão, da opressão, da humilhação, da segregação egípcia para um lugar de refúgio, de fortaleza, de beleza,
onde o fruto é bom, o fruto é grande, onde tem água potável, onde tem leite, mel, onde tudo será maravilhoso. Mas para chegar lá não foi fácil. Houve obstáculos. Isto é, para o povo judeu. Esse é o entendimento de Pessah, de Páscoa, para o povo judeu. Mas a Páscoa também requer sacrifício. A Páscoa também requer derramamento de sangue. A Páscoa também requer que o inocente morra, que é a ovelha, o animal. Já parou para pensar nisso? Que essa Páscoa que você comemora hoje, e os judeus comemorarão dia 14, dia 15, essa passagem, essa força toda, não adianta comemorar o ritual em si, se não vivermos aquilo que o ritual tem de mais essencial para nós. Hoje no meu WhatsApp eu recebi áudios de uma mãe que foi cruelmente atacada por professoras e uma guardinha da escola. Onde um pai se afasta dessa criança, onde eu li uma reportagem, e eu vou falar desse assunto amanhã, onde um pai escreve para a direção da escola, taxando o menino como um psicopata, simplesmente porque o menino é um autista. Ensinando e incentivando o seu filho, os coleguinhas do seu filho e outras crianças a baterem nele com cotovelada para que ele se afaste. As palavras da professora, as palavras da diretora. E não é só com os autistas. Tem tantas outras crianças que têm sofrido bullying, discriminação, preconceito nas escolas. Mas hoje eu ouvi áudios que realmente doeram-me o coração e a alma. Onde a professora sai gritando com a mãe o nome da criança em público, expondo a criança em público, na frente de outros colegas da mãe, na porta da escola, com o dedo em riste, colocando o dedo no rosto do menino da criança, ordenando que a criança da próxima vez a obedecesse com um tom agressivo, de ordem, de medo, e a guardinha da escola fazendo a mesma coisa. E dizendo para a mãe, de forma certeira, como se a professora fosse uma psiquiatra ou uma neuro, em que a criança não tem autismo. A criança tem outro problema, outra demência, e a criança não tem autismo. A criança, ela é debochada. Ela não tem problema nenhum, na verdade. O seu filho é debochado, o seu filho está na sala dando risada. Ô professora, a senhora não sabe que os autistas sorriem, choram e gritam? Ô professora, assédio moral é crime, sabia? Expor, rebaixar, humilhar, depauperar, achincalhar uma criança é mais grave ainda. Percebe quantas situações de opressão, de agressão, de humilhação, como se fôssemos escravos, ainda vivemos? Você já parou para pensar nisso? A importância do Pessah na vida do brasileiro? A importância também da ressurreição na vida do brasileiro? Quantas crianças estão segregadas a uma escuridão, a um isolamento, a um antissocial? Para pensar sobre isso. Quantas mamães estão segregadas porque é uma mãe atípica e ela não tem direito nem a ter um trabalho registrado, porque ela tem que sair mais cedo e a legislação não quer cumprir isso? Quantas mamães estão enterradas e mortas porque o companheiro quer cair fora do relacionamento porque descobriu que a criança é autista. Ele não aceita aquilo. Já parou para pensar? Quantos brasileiros doentes estão sepultados dentro da sua sepultura, dentro da sua escuridão, dentro da sua morte financeira, porque não têm condições, porque são pobres, porque são aposentados e não têm condições de comprar um remédio fosfoiolamina
É uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver onde eu guardei o nome desse remédio. Fosfoetalamina é um remédio que foi descoberto por pesquisas de pesquisadores da USP e estavam vendendo esse remédio a 10 centavos cada comprimido, se eu não me engano, num vidro, a 10 centavos. Vem a indústria farmacêutica e joga o remédio para 780 e poucos reais, 400 e poucos reais. Você percebeu como que a Páscoa, a ressurreição, Deus, Jesus, Bíblia, igreja, templo, dízimo, rituais, não tem o menor sentido? E ainda vem pessoas, donos de farmácia, dizer que é cristão, que vai em Roma. Ainda vem pessoas que são donos de farmácia dizer que é evangélico, que é pastor. Que mundo é esse que nós vivemos, onde quem tem mais dinheiro são os faraós de hoje, que oprimem, que escravizam, que pisam, que obrigam a pessoa a permanecer doente, porque quanto mais tempo de doença a pessoa se estender, mais ela vai ter a necessidade, o vício de drogas sintéticas e de remédios. E quando aparece alguém, estudantes da USP, que faz o remédio, que cura, que traz alívio, que traz uma regeneração, que mata as células cancerosas, que faça com que a célula cancerosa apareça de forma que o sistema imunológico vá em cima, os anticorpos com o remédio e mate essas células cancerosas para qualquer tipo de câncer. Aí vem a indústria e fala, opa, vamos patentear isso, vamos pegar isso, o governo toma conta, isso, porque se mata o câncer? Ué, como é que a gente vai viver com os remédios caríssimos, numa ampola pequenininha de poucas miligramas, um remédio de 5 mil reais, 6 mil reais? Hã? Como que a indústria farmacêutica bilionária vai sobreviver? Você percebe como o verdadeiro cão, diabo, Satanás, demônio, não é um espírito, gente. O judaísmo sabe muito bem disso. Mas é o próprio ser humano. É o político, é o empresário bilionário dono de farmácias, de autarquias. É o homem que não quer saber de praticar o bem, de praticar a bondade e o amor. Nós precisamos encarar essa Páscoa como algo muito poderoso em nossa vida, como o Pesach hebraico, o sair de uma situação de escravidão, de agressão, de humilhação, de chibatas, de trabalhos forçados, de pouca remuneração. Para conquistarmos o nosso direito de cidadão no mundo, para conquistarmos nossa terra prometida, nossa casa, uma boa escola, um bom atendimento, uma ótima farmácia e com preços que caibam em o nosso bolso. Não adianta comer bacalhau e batata assada no forno, não adianta comer lá o pimentão fatiado, não adianta um bom vinho branco, ou um vinho suave, ou um vinho tinto, não adianta a mesa linda, bonita, todo mundo bonito, confraternizando a Páscoa cristã. Não vou comer carne porque carne representa o corpo de Jesus. Tá tudo bem, isso não vem ao caso, respeita-se, é uma questão de crença. Mas não adianta nada disso, não adianta nenhum sacrifício. Se nós, como seres humanos, não tomarmos vergonha na nossa face, se nós, como seres humanos, que dizemos ser filhos de Deus, que dizemos acreditar na Bíblia, que dizemos acreditar no Espírito Santo, que dizemos acreditar em Jesus, não agirmos conforme os seus ensinamentos, não adianta rezar a missa da Páscoa, não adianta nada disso, não adianta ir para Jerusalém, andar na Via Cruz, se colocar no poder um político que enaltece um cara do exército Ustra, que é o maior ditador, o homem mais cruel, mais violento contra senhoras, contra homens. Um homem que diz que o seu livro de cabeceira não era a Bíblia, mas era o livro do general Ustra. Não adianta pagar de católico, de evangélico, de pastor ou de padre, se você se associa com essas coisas perversas desse mundo tão perverso, desse mundo
mundo tão horrível, desse mundo tão pífio, tão nojento. Não adianta ir na igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus. Não adianta gastar 5, 6 mil, 7, 10 mil reais para ir em Jerusalém, tomar banho no Rio Jordão, fazer oração no Muro das Lamentações. Não adianta visitar, não é, a cúpula. Não adianta nada disso. A cúpula dourada, lá no Monte Sião, não é? E no fim, odiar o negro, odiar o pobre, odiar o nordestino, e no fim, maltratar uma criança autista, a sua mãe, um cego, um surdo, um cadeirante, e no fim não fazer aquilo pelo qual você lutou. Ser um vereador, ser um prefeito, ser um governador, ser um professor, ser um diretor, ser uma coordenadora pedagógica, ser um delegado, ser um advogado, ser um juiz, ser um senador. Não adianta. Não adianta, porque senão tudo isso daqui que vocês carregam é uma perca de tempo total. Ler Bíblia, estudar Bíblia, fazer teologia, frequentar culto é uma perda de tempo total. Se não cumpre uma vírgula do que está escrito ali, do que diz respeito a amor ao próximo, amor às pessoas, empatia, humanidade. Ou tudo isso é um disfarce? É um teatro? É uma palavra grega, ator, que é de fariseus, que quer dizer, vai ter a sonoridade de farisaísmo, de hipocrisia, perdão, a palavra hipócrita. Hã? Eu vou só para fazer um de conta, para enganar o outro, aquilo outro. Mas na verdade, de todas essas datas que se comemoram, religiosas, do cristianismo, do judaísmo, sem ofender, o que mais me parece é que o único Deus, a única entidade que se adora nesse mundo é uma expressão lá em Israel conhecida como Mamon, que é o amor ao dinheiro. É o amor a essa entidade financeira. Por causa do dinheiro se mata, por causa do dinheiro puxa o tapete, por causa do dinheiro mata o outro candidato, por causa do dinheiro incentiva as pessoas a matarem crianças na escola. Incentiva as crianças a matarem, incentiva crianças, adolescentes, homens a matarem crianças na escola, a pular o muro, a pegar machado, a pegar arma, a atirar, porque a vida perdeu o valor. O que vale é o dinheiro, é o poder dos views, das visualizações que a plataforma vai ganhar, não é? É as visualizações, é o acesso, milhares, milhões de pessoas estão acessando. Mas amanhã eu quero falar sobre isso, sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que eu quero dizer nessa noite é que se para os cristãos a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, então por que você, cristão, bolsonarista, petista, PL, UDEM, PSOL, por que vocês não ressuscitam? Para a essência divina, nem que for uma fagulha que está dentro de vocês. Por que vocês, professoras de escola, não ressuscitam? Por que vocês, dono do Facebook, dono do Twitter, dono do Instagram, dono do YouTube, donos do WhatsApp, por que vocês, da Anatel, no Brasil, não ressuscitam e combatam de frente, de peito aberto, armados até a alma, contra as transmissões, as trocas de mensagens, de como fazer bomba, de como se armar, de como entrar na escola, de como matar, aonde acertar que é fatal? Por que é que vocês não ressuscitam para a vida? Por que vocês não ressuscitam para um ser humano mais evoluído, mais cheio de amor?
Se ressurreição de Cristo, se Cristo ressuscitou, então por que vocês não ressuscitam? Por que vocês não ressuscitam? Olha a Brígida lá, boa noite, Brígida. Por que vocês não ressuscitam para o amor e para a vida? Por que tanto empenho ao dinheiro, a salários astronômicos, a cargos, a brigas no Congresso? O Congresso não se dá com a Câmara não se dá com o Senado não se dá com o presidente não se dá com o Supremo Tribunal Federal, o presidente não se dá com o prefeito não se dá com o presidente, porque é de outro partido. Por quê? Se quando você bater as botas, você morrer, você não vai levar nada, você vai ser um incapaz. E as pessoas terão que carregar você, porque nem para isso você conseguirá. Por que tanto ódio? Por quê? Se você e eu iremos para o mesmo buraco, desceremos 7 palmos abaixo, dentro de um baú de madeira, e ali apodreceremos. Por que tanto ódio? Precisamos ressuscitar em vários aspectos da vida. No relacionamento, marido e mulher, no namoro, no noivado, na família, relacionamentos de pai com filho, filho com pai, mães. É preciso ressuscitar entre um relacionamento de paz entre ex-marido, ex-esposa, que são colegas, mas ambos são pais e filhos. É preciso ressuscitar em relacionamentos de filhos para com pais separados. É preciso ressuscitar na escola. As diretoras precisam ressuscitar. A coordenadoria pedagógica precisa ressuscitar. Sabe? Políticas públicas de inclusão. Mas que inclusão é essa? Que eu só vejo o ataque. Quantos pais estão querendo deixar de levar os seus filhos na escola porque eles não aguentam mais escutar a professora gritar em alto e bom tom: o seu filho é demente, o seu filho é louco, o seu filho tem problema psiquiátrico, o seu filho não dá para ficar aqui, ele não deixa a aula acontecer. Prefeitos, governadores, por que vocês não olham para essas crianças? Não adianta dar um crachá de autista. Não adianta. O que precisa, na verdade, não tem como essa inclusão acontecer, essa inclusão ter sucesso, uma vez que a própria professora dentro da escola é a protagonista do compartilhar. Ela é a protagonista do divulgar e propagar a raiva, a antipatia, de segregar, de denominar a criança como um objeto de enchimento de saco, uma criança que perturba e que não deixa dar a aula. O prefeito, o governador, não seria então interessante capacitar esse professor ou essa professora para cuidar de uma criança autista na escola? Como pode? Crianças autistas sendo atacadas na escola, sendo agredidas por coleguinhas, porque os pais falaram: dá cotovelada nelas, para que ela se afaste. Como pode um pai escrever uma carta para a escola dizendo que esse menino é psicopata? Deixa eu dar um recado. Pai, o senhor que escreveu lá para a diretora da escola que a criança autista é psicopata. Pois é. Muito cuidado, porque tem a lei do retorno. Queira a Deus que não, eu não faço esse voto. Mas o senhor não sabe se o seu filho neuroatípico será o próximo protagonista de um massacre em uma escola. E ele não é autista. Aponta para mim, pai, e sociedade brasileira, quando foi que uma criança autista, uma menina, um menino autista, numa escola pública ou
privada, particular, saiu dando machadada, saiu dando flechada com arco e flecha, ou com besta, ou com arma do pai, ou com metendo facada nas costas de outra criança. Mostra para mim, aparece na live, vem na live comigo conversar. Então, professora, a senhora professora, que atacou uma criança, atacou o Samuelzinho, que é uma criança encantadora. A senhora que falou um monte de besteira na cara da mãe, sabe? Da mãe Kelinha. É por isso que eu quero pegar essas mães e fazer essa live, assim ao vivo com elas, para que elas coloquem para fora. Sabe, professora, a senhora cometeu vários crimes no seu destempero e despreparo. Cometeu vários crimes. E aqui fica um apelo meu ao Estado, à Prefeitura, não é? Porque a professora tem que se concentrar para dar aula para os outros alunos. E o autista, talvez, dentro do seu mundo, ele não está acompanhando essa tal de inclusão. Que inclusão é? Que inclusão do quê? Como essa inclusão? Explica para mim. Por mais que os pais queiram bater nessa tecla, né? Bater na tecla da inclusão. Mas que inclusão é essa, pai? Vamos lá. Que inclusão é essa? Onde a maioria dos pais que eu estou vendo e conversam comigo estão chorando, estão desesperados, porque só vem ataque. A ligação do telefone não para no celular. Só vem ataque. E uns têm que sair do serviço correndo. Porque o filho não para de chorar, não para de gritar, não para de bater palma, porque alguma coisa não agradou essa criança. Ele é uma criança com uma condição especial. Então, que tipo de inclusão é essa? Onde a professora e a situação deixa os outros alunos incomodados, até gerar uma questão de revolta, um motim, e chute, empurrão, vai para lá. Que inclusão é essa? Não seria, é que tá muito quente aqui, tá bom? Muito quente demais. Eu fechei tudo por causa do frio, mas acabou esquentando. Não seria interessante os pais se reunirem? Não seria interessante a sociedade se reunir? Não seria interessante o governo se reunir? Poxa, vocês roubaram tanta grana, é tanto dinheiro. Eu não vou especificar um candidato ou um partido. Eu lembro que na época da Copa do governo Dilma, até mesmo com o Ronaldo Fenômeno, visitou hospitais. E bem no momento em que o hospital estava em crise, que precisava de maca, de reforma, de mais médicos, técnicos de enfermagem, auxiliar, enfermeiros, precisava de mais hospitais. E eu lembro que a Dilma andando com o Ronaldo Fenômeno, e ele disse, não, o Brasil não precisa de hospital, o Brasil precisa de Copa, pô. O Brasil precisa de mais estádio de futebol. Estádio de futebol. O ano passado, no governo esses 4 anos do governo Bolsonaro, foram 72 milhões de reais que era para ser investido, enxertado no SUS, na saúde pública do povo. O governo Bolsonaro sumiu com 72 milhões de reais. E ninguém fala nada. A besta, a peste, que todo mundo acusa, o Lula, assim que entrou no governo, injetou 22 milhões de reais no SUS. E ninguém fala nada. Fica todo mundo quieto. É complicado. É complicado. Os buracos mais importantes da sociedade poderiam ser fechados rapidamente. Os gritos, os clamores e as vozes das almas
que mais precisam de atenção e socorro é ignorado. Porque cada político puxa pela sua fogueira aquilo que lhe interessa. Os bancários, os empresários, favoreço isso, favoreço aquilo, te ponho ali, te ponho lá, te dou isso, te dou aquilo. E o que mais precisa ser resolvido não é. Aí eu estava pensando, e posso até ser mal interpretado por isso. Por que não uma escola especial só para autistas? Com a linguagem deles, com a visão deles, com a audição deles, com os comportamentos deles, com a coordenação motora deles. Por que não? Se temos tantos especialistas, se temos tantos profissionais dedicados e desempregados, por que não? Por que não abrir esse espaço? Porque não adianta pegar uma criança autista e ficar colocando numa sala com 30, com 10, com 20 alunos neurotípicos. Sabe? E algumas declarações de mães que dizem que o filho regrediu na APAE. Por que será que regrediu na APAE? Quantas ONGs, quantas casas de acolhimento como a APAE deveriam existir cada vez mais, sabe? Porque são seres humanos e não são eles que estão matando os coleguinhas nas escolas. Não são eles, os autistas, que estão traficando nas esquinas, roubando as pessoas, como eu disse na outra live, atirando pedra em vidro de motorista em Campos Elíseos, no Bom Retiro, em Santa Cecília, no centro da cidade de São Paulo, na Praça da Sé e região, toda aquela região. Não são os autistas. Mas vocês, repito, têm a pachorra de pagar 2.000 e poucos reais pela cabeça de cada interno da FEBEM ou da Casa do Menor. Jovens delinquentes que não estão nem aí para a sociedade, nem para o pai, nem para a mãe, nem para a lei. E é por cabeça de neurotípico, por cabeça de criança não autista. A prefeitura e o Estado pagam 477 ou 78 ou 74 reais. Então está bem claro que aquele que tem uma inclinação, uma tendência marginal, delinquente, assaltante, estuprador, assassino, traficante, drogado, parece que ele vale muito mais do que aqueles que poderiam e que podem ser a esperança deste país. Precisamos viver esse pensar. Precisamos viver essa passagem do Egito. Precisamos passar pelo Mar Vermelho, mas precisamos sangrar a nossa própria carne. Como brasileiros, precisamos ir às ruas. Pais e mães atípicos precisam ir às ruas. Não adianta ficar desabafando no grupo. Eu já disse uma vez no grupo, já disse em particular o que se deve fazer. E agora eu vou pegar meu celular e eu vou... Não, já deveria ter feito isso antes. Lá no começo, quando a professora, mãe, já maltratou a senhora, já maltratou o filho, quando a professora disse que a senhora deveria dopar o teu filho com gotas a mais de remédio, para ele ficar dopado e dormir na sala de aula. Já deveria ter feito isso antes, lá, procurado a Delegacia Regional do Ensino, procurado o Conselho Tutelar da sua cidade, da sua região, da sua zona. Deveria ter procurado a polícia, abrir um boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público e processar. Mas não. Eu não consigo, eu não sei, eu não consigo. E aí a coisa está degringolando. A coisa está indo, degringolando não, a coisa está progredindo para pior. Até o dia em que o seu filho chegar em casa com o olho roxo e ninguém viu, ninguém sabe de nada. Com a boca rasgada, porque ele não sabe se defender. Então, é hora de tomar atitude, tem que sangrar. Tem
doer. É o meu filho, está doendo em mim. Então não é esperar uma outra oportunidade, o sangue abaixar, não, é pegar foto, é filmar. Eu já coloquei o aplicativo. Pega o aplicativo, filma essas coisas, leva para a polícia e mete no pau, mete o processo. Senão ninguém vai lutar pelo teu filho. Ninguém vai lutar pela tua filha. E a professora vai embora, a diretora vai embora e não está nem aí. Quanto mais força e empenho, investimento a professora e a diretora fizer para ganhar você na sua impaciência, perturbando você, ligando você, tira ele daqui, dá um jeito, eu não aguento mais, o que a gente vai fazer? Na verdade, não tem que fazer nada. Eles têm que se incluir na criança, se acoplar à criança. Eles têm que entender o autista. Eles têm que procurar cursos, têm que procurar recursos, sabe? E agora o que vão fazer? Ô mãe, chamou você para uma reunião, não chamou a professora e a diretora? Vá, mas vá com o aplicativo que filma com a tela apagada. Filme tudo e depois manda para a justiça. É por isso que eu estou esperando a senhora aparecer na live para falar comigo. Entende? A senhora vai falar tudo isso para o advogado. O advogado vai falar assim, tá bom, minha filha, cadê a prova? Tem prova? Tem áudio? Tem vídeo? Tem alguma coisa que você possa mostrar para mim? Tem? Se não tiver prova, fica falar por falar, o dito por dito, porque os demais pais também, neurotípicos, não tá nem aí e eles não vão ir com a senhora na delegacia. Essa Páscoa, nós precisamos aprender que o povo hebreu saiu do Egito, saiu do sofrimento, da humilhação, da segregação, passou pelo Mar Vermelho e chegou no lugar de refúgio, mas não foi fácil. Então, que o Cordeiro inocente que venha a ser imolado, não é? O sangue, a alma e a vida como sinal para que a morte, a destruição não entre na sua casa, não venha a ser o seu filho inocente, não. Não venha a ser o seu filho o bode expiatório do sacrifício para agradar fulano, ciclano, beltrano, para agradar a deusa diretora, a deusa professora, para agradar os deusezinhos preconceituosos e cheios de discriminação? Não, de jeito nenhum. Que esse sangue que venha a ser derramado seja a vida, a sua vida, mãe, o teu sangue, seja o cordeiro nessa Páscoa, pai, seja o cordeiro nessa Páscoa, mulher. Derrame o teu sangue, esse sangue de inocente, da sua inocência, em que você acreditou no Estado, em que você acreditou na prefeitura, em que você acreditou, mulher, nesse homem que te humilha, que te maltrata, que te despreza, que te agride, este homem que te ameaça de morte, sabe? Esta mulher também que te ameaça, essa mulher que faz a manipulação só por causa do sexo, essa mulher que mantém você presa como se fosse um pássaro numa gaiola por causa de um sexo bom? Não é isso? Será que é bom? Essa mulher que mantém você preso por manipulação psicológica, emocional, assim como o homem? Derrame o teu sangue, a tua vida. Ou seja, faça um sacrifício. Enfrenta, por mais que doa na sua carne. Aproveita essa linguagem figurativa como um cordeiro inocente, puro, que é destruído no altar, no sacrifício, no holocausto. Ele é queimado para agradar a deuses, a entidades. Só que você vai derramar o teu sangue, não é? De forma moral e espiritual, não é para agradar o seu marido, a sua esposa que te bate, a sua esposa que te trai, o seu marido, a sua paixão. É para você salvar a si mesma. É para você salvar o inocente. Para você salvar essa sua virtude, essa sua bondade, essa sua pureza, essa virtude da inocência que você tem. Como as pessoas falam, coração bom. Você tem um coração bom. Para que a maldade, digamos, de egípcios, de pagãos, de ruindade, de agressividade, de açoites, de opressão, também não desenvolva dentro de você, como nós temos hoje uma sociedade de senhores feudais, temos uma sociedade de barões do café, temos uma sociedade de homens que
Amarram as pessoas num tal pelourinho e chicoteiam até sangrar. Temos uma sociedade de eu mando, cala a boca, eu tenho, eu posso, obedece. Não. Temos uma sociedade hoje de faraós, de deuses, de demônios, de senhores com chicote, ou com madeira, ou com arma, ou com facão, para judiar, oprimir e tratar como escravo o inocente. Nessa noite, essa mensagem de Páscoa, do Pessach, a passagem, quer dizer para você: saia desse relacionamento abusivo, saia desse relacionamento opressor, saia desta angústia, saia dessa situação de escravo, de escrava sexual doméstica, saia dessa situação de escravo e de escrava como mãe. E o seu filho, liberte o seu filho, seja o Moisés do seu filho, seja o libertador do seu filho, seja o Deus, a deusa do seu filho. Passe o que for, porque Deus vai abrir as portas. Faça o boletim de ocorrência, procure a quem de direito, procure o médico neurologista, procure o advogado, procure o Ministério Público, procure as pessoas que vão te ajudar. Mas não fique no mimimi, no nhenhenhen, eu tenho medo, eu sou assim, ai meu Deus, e agora a retaliação? Procure a polícia da sua cidade, do seu bairro. Se arme de fotos, de áudios e de provas comprobatórias, contundentes, para que ele apresente a um juiz. Sabe? E não permaneça na sepultura, em decomposição, a sua mente apodrecendo, seus pensamentos, só pensamento ruim, só pensamento tóxico, sabe? A sociedade que nós temos. Temos uma sociedade enterrada dentro de um caixão, chamado religião e política, onde essas duas coisas apodrecem a mente das pessoas. Conceitos, doutrinas, apologias à violência, apologia à diferenciação, ao embranquecimento, à soberania branca, o ódio à melanina negra, o ódio à Umbanda, ao Candomblé, à Quimbanda, o ódio ao nordestino porque falou gente, as brincadeiras chamando de cabeça chata, chamando-os de burro, sendo que os nordestinos foram quem construíram toda essa cidade linda chamada São Paulo, capital, Avenida Paulista, os grandes edifícios e prédios e museus que existem. Não foram os paulistas e nem paulistanos. Sabe? Precisamos sair de dentro desse caixão. Precisamos viver essa ressurreição, esse significado de Páscoa, não é? Que é a palavra Anastasis do grego, para a ressurreição de Cristo, e a palavra anistemi em hebraico para a ressurreição. São Paulo, Brasil, não podemos permitir que essas situações prevaleçam na casa, no mundo, na escola dos autistas, na política, na tua situação em que você se encontra, em que você precisa sair desse Egito, em que você precisa sair de dentro desta tumba. Se a Bíblia cristã, se os evangelhos e as cartas paulinas fazem jus à sua fé, tem algum tipo de importância, então você não pode fazer parte do todo. Você não pode fazer parte de um pensamento coletivo. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Paga dízimo, paga oferta, faz ritual, faz propósito, faz sacrifício, dá dinheiro, dá carro, dá casa, dá aliança, dá carcinha, dá cueca, dá tudo. Para Valdemiro, para Edir Macedo, para Malafaia, para João Henrique Palharim, para Estevão Hernandes, para Sônia Hernandes, para
Manuel Ferreira, quem mais? Para Agenor Duque, Ingrid Duque, quem mais? R.R. Soares, para Papa, para quem mais? Tem uns aqui que tá faltando ainda, né? Deixa eu ver. Abílio Santana, Marco Feliciano, Davi Miranda e companhia, Congregação, para quem mais? Tem mais um aqui. José Wellington Bezerra, não é? Manuel Ferreira, tantos outros, poderosos, califas, podres, tubarões de bilhões do teu sangue, do teu dinheiro. Aí eu te pergunto, cadê o Deus que eles prometem e prometeram para você até agora? Cadê a falsa, mentirosa, proposital interpretação de Malaquias 3? E se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos mandar bênção tal, fazei prova de mim. Cadê? E aí? Olha para a tua realidade, para o teu bairro, para a tua vida. Olha o que fizeram com a saúde pública em São Paulo. O Bolsonaro, o Malafaia, o Marco Feliciano, o Valdemiro, o Edir Macedo, o R.R. Soares, quando todos pregaram a favor da morte, sabe? Querendo que você fosse na igreja, porque se você não está na igreja, não tem receita, não tem carteira aberta, não tem Pix, não tem transferência, não tem débito, não tem maquininha, não tem grana em envelope. Ah, mas tem para fazer Pix pela internet. Que internet? Você acha que idoso vai saber mexer em internet? Ali é mais real, ali a pegação, o grude, o assalto é mais intenso, é físico, é corpóreo. Por isso que todos abraçaram o enviado do capeta do inferno, que é o Bolsonaro. Quando mentiu para a população, mentiu para vocês, bolsonaristas, dizendo que não tomou a injeção da Covid-19, quando a CGU, sabe, quando o pessoal descobriu e revelou agora que ele tomou a vacina, sim senhor, ele se vacinou para não pegar Covid. Esse vagabundo desse homem, esse mentecapto, essa ameba, esse enviado do Satanás do inferno, que levou um monte de gente a não se vacinar e matou muita gente pela sua influência, pela sua boca. Entende? Vai acabar minha bateria, vai acabar minha internet. Mas eu quero que você reflita isso. Páscoa é fim de escravidão, é fim de morte. Páscoa é fim de sofrimento, é fim de engano de Faraó. Páscoa é liberdade, é vida, é saúde, é todos juntos, unidos, gordos, magros, negros, brancos, novos, velhos, não importa, héteros, homos, todos abraçados, caminhando, saindo dessa opressão, desse regime ditatorial de Faraó e partindo para uma terra de igualdade, de amor, de beleza, de vida, de salvação. Páscoa também é, como dizem os cristãos, é a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Yeshua, ou Yahushua. Você já ressuscitou? Ou você ainda está morto? Morto, fétido, decomposto, cheio de bicho, caveira, zumbi, um Walking Dead moral e espiritual. É o que você está. Ainda não ressuscitou para a vida, para o amor, para o aperto de mão, para o abraço, para o acolhimento, para a igualdade. Você precisa ressuscitar nessa Páscoa, se assim você crê. Não seja falso, não seja hipócrita, não entre na igreja católica, não seja falso, não vai ajoelhar lá, não vai acender velhinha, não vai falar com Santo Antônio, com Nossa Senhora, com São Judas, com São Pedro. Não faça isso, não seja hipócrita, não seja falso, porque a mensagem que estes santos passam não é hipocrisia, é mensagem de fé, é mensagem de amor, é mensagem de união.
Não seja falso, pastor, como vocês foram no período do Covid-19, na eleição do Bolsonaro. Todos vocês, urubus, chupins, malditos do inferno, levaram a igreja a crer num homem falso, hipócrita, um ateu dos pés à cabeça. Um homem que disse que era treinado a matar, só sabia matar. E vocês abraçaram essa besta humana e colocaram no altar de vocês. Vocês negaram Jesus, vocês deram impeachment para Jesus, vocês deram impeachment para Deus. E agora a sociedade colheu o quê? Colheu centenas e centenas de atestados de óbitos. E vocês, cachorros sem vergonha, disseram que Jesus ia curar, disseram que Jesus ia fazer isso. O outro disse que se pagasse o dízimo e tomasse a ceia, o Covid não pegava. Mentirosos! Vocês são todos mentirosos. Denominações evangélicas e protestantes brasileiras, vocês são mentirosos. Vocês são as piores instituições do inferno que existe. Porque o povo já se lasca pagando impostos sem parar. E vocês como moscas, como piranhas vorazes, todo dia quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. Até quando o Supremo Tribunal Federal? Até quando essas igrejas vão continuar abertas? Até quando esses pastores continuarão tomando o dinheiro das pessoas? Até quando eles continuarão usos e frutos, comendo do bom e do melhor? Até quando esses faraós malditos continuarão agindo em São Paulo, na Celso Garcia, agindo em todo o estado brasileiro? E por que Supremo Tribunal Federal? Por que ministro Alexandre de Moraes? Por que presidente do Supremo Tribunal Federal? Por que os senhores ainda não encarceraram, não pediram a cabeça do Silas Malafaia? Por que os senhores não pediram a cabeça do Valdemiro? Por que os senhores não pediram a cabeça do Edir Macedo? Que incentivou o povo a não tomar vacina e matou milhares de pessoas. E foi tomar vacina escondido no Canadá, ele e a sua família. Por que vocês engolem seco esses caras? Por que vocês deixam passar? Por que vocês deixam eles na televisão ainda iludindo as pessoas? Que Páscoa é essa? Que Páscoa é essa? Pergunto eu. Que Pessache é esse? Que ressurreição é essa? Em hebraico, Pessache, que é passar do Egito para uma terra que mana leite e mel. E para os cristãos é ressurreição, que é anisteme, ou seja, anastasis em grego. Que anastasia é essa? Que anisteme é essa? Que ressurreição é essa? Que falsidade, que falcatrua é essa? Ou tudo não passa realmente de uma lenda judaica, ou tudo não passa de uma lenda evangélica cristã na Palestina, ou tudo não passa de um faz de conta, de uma mentira, de uma mitologia como na Grécia, e que vale a pena sustentar como verdade, porque rende bilhões para Jerusalém, para o prefeito de Israel, para Benjamin Netanyahu e para o ministro ou o pessoal secretário do turismo de Jerusalém, não é? Fazendo o povo acreditar que daquela rocha Jesus ressuscitou de verdade. Fazendo o povo acreditar que ali está a tumba de Davi, que ali está não sei o quê, que ali foi onde Moisés falou com Deus, que ali não sei o quê, que o Rio Jordão é aqui. Será que tudo isso é verdade? Ou é lenda? Aonde está esse Deus verdadeiro? Que não mete o cacete, não derrama fogo em toda essa desgraça, essa violência desse mundo. E não chama no chicote um Silas Malafaia da vida, um mentiroso, um porco, um maldito que não tem nada a ver com o evangelho. Um sindicalista, um cara que pregou a violência, pregou a invasão, incentivou, tentou justificar a invasão do povo no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no Congresso, em tudo quanto é lugar. Que pastor é esse? Que homem de Deus é esse? Será que ele se esqueceu que o Deus que ele disse que crê, que é Jesus, disse para Pedro, Pedro, não faça isso. Quando Pedro agrediu um soldado romano pela espada, Jesus disse a Pedro, não. Pedro, quem mata pela espada morrerá. Vocês não percebem? Vocês que são seguidores do Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Ministério, a Assembleia de Deus
vitória em Cristo, que vocês estão seguindo o capeta, estão seguindo um cara falso, um cara mentiroso. Vocês não abrem a cabeça, o que acontece com a cabeça de vocês? Ou vocês realmente, já entendi, vocês não acreditam em Jesus mesmo, não acreditam em Deus mesmo. E vocês estão um pouco se lixando, assim como o Silas Malafaia, como o Edir, como o Valdemiro, assim como o R.R. Soares, assim como essa máfia, essa gangue, esse cartel de traficantes que viciam vocês com mentiras, que viciam vocês com demônios, que viciam vocês com indiferenças religiosas e intolerância, que viciam vocês com tudo isso e que viciou vocês com um homem que nunca teve compromisso com Deus nem com Jesus, nem com Maria, nem com Nossa Senhora, nunca. Um homem que teve compromisso com o mal, com a perversidade, porque inúmeras vezes esse homem exaltou Adolfo Hitler. Esse homem tirou fotos sorrindo, ele e o filho dele, numa repartição pública no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou lá no Congresso, com um ator vestido com uma farda de soldado nazista. Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Precisamos passar esse pedaço. Vocês comemoraram hoje a Páscoa de vocês. E eu não perdi meu tempo, como muitos perdem tempo na rede social, porque a Páscoa não é o chocolate, não é o ovinho, não é o coelho, não, porque a árvore de Natal não é isso, porque a Páscoa não é, vem de origem, não sei o quê, de Nimrod, de não sei o quê. Eu não perco tempo com bobagem. Vamos para o assunto papo reto de verdade. Isso não importa. Deus está pouco se lixando para isso. Sabe? Existem coisas mais sérias que nós precisamos nos preocupar nessa Páscoa. Precisamos fazer esse Pessach. Os judeus vão comemorar dia 14, 15 de abril. É o calendário lunar, é o calendário hebraico. Mas precisamos levar a sério a Páscoa. Precisamos passar essa passagem, sair da escravidão religiosa, da escravidão racista, da escravidão homofóbica, da escravidão xenofóbica, da escravidão da maldade, da corrupção, da avareza, do amor ao dinheiro, da escravidão do preconceito, da discriminação para com todas as pessoas autistas, para com todas as famílias atípicas, da escravidão de todas as pessoas com uma certa condição especial, mobilidade, locomoção, visão auditiva, na fala. Precisamos nos libertar, precisamos sair dessa escravidão. E para isso você precisa enxergar o óbvio, você precisa lutar para alcançar o seu objetivo. O povo de Israel lutou e contou com a força espiritual. Hoje, essa força espiritual, ela vem até você. Não é que os céus vão se abrir, as nuvens vão se abrir, descerão anjos. Não. Os anjos existem, sim, de fato e verdade. Para você pode ser subjetivo, mas para mim foi objetivo. Porque eu tive a presença, eu tive a experiência, eu tive. Parentes meus na Zona Norte também tiveram. A minha mãe, que já não está mais entre nós, também teve. Então eu sei do que eu estou falando. Mas a Torá já está aí há milênios. Os evangelhos para vocês estão aí há milênios. As palavras do Rabino Yeshua ou Yahshua estão aí há milhares, há milênios, há 2000 e poucos anos. Está aí. O reino de Deus já está aí. A força e o poder para você, para eu, para todos nós,
sairmos dessa escravidão. Esse Deus está aqui, dentro da sua cabeça, da sua ideia, do seu pensamento, dentro de você. Basta você se encher dele, de amor, de sede de justiça, de força, de união para o bem. E tudo pode mudar. O que não pode é se conformar em ser um escravo no Egito. O que não pode é se conformar, ser um morto dentro de uma gruta, ser um morto dentro de uma tumba. O que você não pode permitir é ser lançado dentro de um cemitério. O que você não pode se permitir é que as pessoas fechem a tampa de onde você está. Você não pode permitir que as pessoas fechem a porta do sepulcro aonde te jogaram. Você tem Deus dentro de você. Eu não vou questionar, eu não me importo. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é Deus? Absorva-se de tudo isso que é bom, porque Ele deixou uma mensagem boa. Se alimente disso, das palavras dele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas. Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo. Eu venci o mundo e vós também o vencereis. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Olha, eu venci o mundo e vocês também vencerão. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Presta atenção. Primeiro mundo que Yeshua e Yahshua, Jesus venceu, foi um mundo dele, interior, sua humanidade, sua carnalidade, seus pensamentos, seus erros, seus defeitos, suas fraquezas, suas falhas humanas, seus temperamentos, seus gênios, suas emoções, seus prazeres. Para você ressuscitar, você precisa ressuscitar primeiro por dentro. Aqui. Para você ser brasileiro, para você ser filho de Deus, você não precisa seguir um Bolsonaro da vida. Você precisa seguir a consciência, a humanidade, a bondade, princípios e valores, filosofias. Para você ser filho de Deus, você não precisa ser um assembleiano, um presbiteriano, um batista. Você não precisa ser um Deus e amor, um da congregação. Você não precisa ser membro, fanático, bitolado de uma denominação e nem católico. Você precisa ser humano. Você precisa ser espiritual. Você precisa ser essência. Simples assim. Os animais são bons, não tem maldade. E eles, para serem assim, não precisaram ser batizados na Deus é amor, ou na Assembleia de Deus, ou na Universal, ou na Mundial, ou na Renascer. Eles são o que são. E por que você tem que se deixar levar por essas coisas? Por quê? Você não tem a Bíblia na sua casa? Você não tem o Antigo e o Novo? Por que você não lê? Você não acredita que Deus é um Espírito? Que Ele fala, que Ele te ouve? E por que para Ele falar com você, você tem que ir num lugar, ouvir um cara que já preparou todo um texto, um sermão, única e exclusivamente para tomar o teu dinheiro, viver de boa. E amanhã, segunda-feira, é você que tem que levantar, enfrentar chuva, frio, bandido, assalto, trem lotado, trem que para, não é? Metrô lotado, lotação lotada, micro-ônibus, ônibus, batida de carro, acidente, atraso, xingamento de patrão, ofensa no trabalho. Hã? Enquanto o teu representante de Deus fica de boa, ó, batendo as asinhas, de boa, comendo, bebendo, dormindo, viajando. Tá na hora de você derrubar esse faraó aí. Tá na hora de você derrubar esse cão, esse diabo, esse demônio. Tá na hora de você derrubar esse soldado egípcio. Tá na hora de você cair fora desse Egito. Tá na hora de você viver a sua liberdade, a sua comunhão com Deus como você nunca viveu. Tá na hora de você mudar a cabeça. Brasileiro,
Está na hora de você ressuscitar, sair fora do cemitério das religiões. Cada túmulo é uma religião. Cada túmulo é uma religião. E olha que legal, né? Quando as Três Marias chegam lá no túmulo de Yeshua, você crendo ou não crendo, está escrito. Mas olha que legal que me veio na mente agora. Elas chegam lá e elas querem entrar para preparar o corpo, que é um ritual judaico, não é? Enfim, limpar o corpo, colocar lá o incenso, aromático, aquela coisa toda. Aí, antes de entrar no túmulo, a pedra já está removida. Elas olham aquela coisa toda e, ué, Maria, Maria, Maria. Entraram aí, mexeram no corpo dele, vilipendiaram o corpo do mestre. Meu Deus, mexeram no corpo do meu filho. O que será que fizeram? Levaram para queimar. Calma, calma. E quando elas vão se aproximando, diz lá no Evangelho de Lucas, e acho que no Evangelho de João também, que dois jardineiros ou dois anjos aparecem para elas e dizem: ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele, anistemi em hebraico, ele ressuscitou. Ele não está aí. Vá adiante e avise aos seus irmãos que o mestre ressuscitou. Lugar de gente que sofreu muito, que apanhou, que foi segregado, que venceu o preconceito, passou pela discriminação, pelas chicotadas, pelo soco, pela paulada, que foi zombado, que foi jogado de lado, desprezado. Lugar de gente que sofre não é no cemitério. Chega de sofrer. Não é dentro da tumba. Não é dentro de um caixão. Chega de tomar porrada na cara, mulher. Chega de tomar tapa. Chega de fazer o que você não quer fazer por obrigação. Chega. Chega de sofrer, mãe. Chega de gastar o teu salário com o teu filho que não quer saber de vida e de libertação, só quer saber de pegar todo o teu salário e gastar com cocaína, com maconha, com crack. Chega de sofrer. Ô jovem, chega de apanhar da polícia, de tomar porrada, soco, chute. Chega de ficar fedido, sabe? Chega de ficar que nem um mendigo, um mulambo nas ruas, no centro, no jardim, nos terrenos baldios, nas casas abandonadas, nas construções. Chega de ficar podre. Sai do túmulo. Sai dessa escuridão, dessa treva, desse caixão do crack, da cocaína, da maconha, do K9. Sai do lança-perfume. Sai do álcool. Sai da droga. Chega. Você que se prostitui, chega de sofrer. Mulher, você não precisa disso. Homem, você não precisa disso. Chega de sofrer na mão de pastor, de ser humilhado. Você que é um pai, você que é uma mãe, dedica a sua vida a esse vagabundo do pastor e o que ele mais faz é te desprezar. Quando você não faz o gostinho dele, o que ele mais faz é pisar em você na igreja, te ignorar, pegar a tua oportunidade e dar para outro. Chega de sofrer. Chega. Chega de viver à base do medo do inferno que a religião põe na tua cabeça. Para com isso. Chega de ser obrigado a tanta coisa. Deus te fez para viver e tudo que ele fez é bom. Saia do túmulo da religião. Nem Jesus ficou dentro do túmulo. A tua igreja, a tua denominação, representa este sepulcro. Você precisa sair. Saia para viver. Sociedade brasileira, saia do túmulo das trevas da religião. Saia das trevas da política, da maldade dos partidos. Você, bolsonarista, saia desse sepulcro, desse túmulo, dessa treva, desse estado de decomposição moral, cívica, social, humana que você está. Sai desse mundo. Você bolsonarista, você petista, você PMDB, PL, PSL, PSOL, Partido Verde, saia desse mundo político que só mata, que só segrega,
que não faz nada para garantir segurança, salvação às nossas crianças, às nossas escolas. Saia, família atípica, saia da covardia, saia do medo, saia da subsiliência, saia da conformidade, saia dessa morte, saia do medo, da timidez, do pânico. Saia para a vida. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você conquistar. Para você e para o seu filho. Eu desejo a todos uma mensagem abençoada nessa noite. Desejo a todos muita paz e uma bela ressurreição no sentido pleno da sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima live, tá bom? Até a próxima live. Deixo aqui o meu recado à mãe. O que você deve fazer? Você deve filmar tudo que a professora está falando para você, que é a diretora. Quando você for buscar o seu filho na escola, já vá com o celular ligado, com aquele aplicativo que eu passei, que ele filma com a tela apagada, frente ou verso. Deixa, filma tudo. A reação dos pais, tudo que ela faz, tudo que ela fez com o seu filho esses dias na escola. Filma. Vá na delegacia, abra um boletim de ocorrência. Ou Disque 100, Direitos Humanos. E aí ela e a escola vai se ver com a justiça. Clamamos e vamos suplicar, vamos pedir. Posso estar errado, mas até onde eu estou vendo, as crianças autistas estão sofrendo muito nas escolas, os pais estão sofrendo muito nas escolas. Não pode ficar como está. Alguma solução nós precisamos encontrar. Uma escola específica para os autistas. É isso que precisa. Uma escola específica. Não está dando certo essa experiência de inclusão. Não está dando certo. É o que eu estou vendo. É o que eu recebo quase todos os dias. Que Deus nos abençoe. Uma excelente noite de domingo, término de domingo, muita paz, muita reflexão, muita vida. E faço aqui o meu apelo de novo, porque forças ocultas, não é? Deram um jeito de eu não conseguir mais entrar naquela minha página do Facebook, que eu tinha 3.058 seguidores. Eu fui dar um fim na minha live, dei o fim, na hora de compartilhar, sem querer eu apertei um botão que não estava lá, ele apareceu, pum, do nada ele apareceu. Magia de Harry Potter, não é? Pessoalzinho Zuckerberg, aí é o pessoal aqui do Brasil. Apareceu lá, tuf, sair. Saiu meu Facebook do ar. Quando saiu, eu falei assim, beleza, saiu, eu coloco de novo. E quem disse que o Ben conseguiu colocar a sua página com 3.058 seguidores no Facebook de novo na rede? Nananina não. Ela tá lá, mas eu não consigo entrar, não consigo movimentar, não consigo fazer absolutamente nada. Mas eu abri outra página. Chorei largado. Olha eu aqui de novo. E quando eu abri uma outra página, nem tinha também, sabe o que? O ícone ao vivo, ou câmera ao vivo da live. Com muito custo, eu consegui colocar de novo. E eu estou transmitindo agora pelo Facebook e também pelo Instagram, tá bom? Você pode me seguir também no Instagram e também pelo Facebook. E peço que vocês voltem de novo os meus 3.000 e poucos seguidores e que vocês se inscrevam no meu canal de YouTube, Reflexão da Alma. Ajudem-me para que esses barões, esses demônios da religião e alguns políticos não consigam tirar, né, as minhas transmissões do Face e nem do YouTube. Se você me ajudar a crescer no YouTube, o YouTube será obrigado, sim senhor, será obrigado a difundir as minhas mensagens, porque o algoritmo vai reconhecer que as mensagens têm relevância, têm importância, que o público está achando legal, que o público está gostando. Tá bom? Então eu peço a sua ajuda no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Eu vou colocar aqui na página do Facebook, depois o link lá.
Meu muito obrigado, Brígida, que Deus te abençoe. Meu muito obrigado, Wellington, que Deus te abençoe também. Ai, peraí, esse Wellington aqui, eu acho que esse Wellington, deixa eu ver. Ah, não sei se é não. Eu acho que é. Wellington Gilles. É o Wellington. Esse camarada aí, pessoal, ele é um grande amigo meu. Faz tempo que nós não nos vemos, né? Mas o Wellington, ele é o meu grande amigo, que eu nunca esqueci dele, nem do nosso amigo Edilmar, que foi embora, que Deus levou, mas o Wellington, eu chamava ele de Tuquinha, quando era pequeno, lá na Cornélio Serafim, no Jardim Tremembé. Wellington, que Deus te abençoe bastante, a sua família, seu filho, a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe bastante a sua mãe. Faz muito tempo que eu não vou lá. Enfim, que Deus abençoe toda a sua família, o Biratã. Quem mais? Tem um outro irmão dele. Tem um que é professor de matemática, que eu não sei o nome. Eu tenho um Haroldo também, eu acho que é isso. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Muita paz, muita graça. Vocês são católicos, não é? E como católicos, eu respeito a fé nessa Páscoa, na crença de vocês, que Maria, em hebraico Miriam, e aqui no Brasil também, associada a Nossa Senhora de Aparecida, que abençoe vocês todos católicos no mundo inteiro. Enfim, que Deus, na sua essência mais diversa e pura, abençoe a cada um de nós. Obrigado, Brígida. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, porque eu preciso... Uai, deixa eu ver. Tá bom. Aqui é o Instagram. Deixa eu ver. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado. Inscrevam-se no meu canal, compartilhe. Compartilhe e que Deus abençoe a todos vocês. Shalom, não é? Para todos. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.